Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje novamente estou recebendo aqui o defensor público geral, Dr. João Paulo Ledo Carneiro, juntamente com Daniel Lobo, defensor público especializado na área da fazenda pública. Me corrija se está errado. Não, está corretíssimo, isso mesmo. E também a doutora Rebeca Cortez, especialista em aprovação no exame da ordem. É isso? Isso. João Paulo, doutora Rebeca e doutor Daniel, obrigado por disponibilizar seu tempo e conhecimento aqui para engrandecer nosso podcast. E vamos iniciar aí com uma pergunta bem simples. O que é a Defensoria Pública, doutor João Paulo? Bom, a Defensoria Pública ela é uma instituição que foi criada, uma instituição do Estado, que, de maneira simples, ela seria o advogado dos pobres, né? A Defensoria ela tem uma gama de advogados com diversas especialidades e que eles atendem aqueles que não têm condições de contratar um advogado. E quem é esse público da Defensoria Pública? É aqueles que têm renda familiar de até 3 salários mínimos. Recente estudo apontam que 88% da população brasileira não tem renda superior a 3 salários mínimos. Então, esse público é o público da Defensoria. O Daniel, por exemplo, ele é o defensor público da área da fazenda pública. Ele atua com ações que envolvem a demanda contra o Estado. Daniel, quais seriam as áreas de atuação do defensor público, por exemplo, que atua na área da fazenda pública? Se me permite, doutor João, só brevemente, é importante esclarecer, porque nem toda a população tem esse conhecimento, qualquer pessoa que tenha qualquer direito seu violado, ela, a princípio, claro, preenchendo os requisitos de suficiência, ganhando até 3 salários mínimos, ela pode procurar a Defensoria Pública. Mas isso em qualquer área que ela tiver um direito violado. Então, se for, por exemplo, uma mãe que está precisando com que o pai pague a pensão alimentícia do filho, pode ir procurar a Defensoria Pública. Mas também pode ser alguma coisa relacionada à questão de consumidor, pode procurar a Defensoria Pública. Eu, por exemplo, já respondendo a pergunta, sou da área da Fazenda Pública. Então, eu entro com ações contra os entes públicos. Então, sabemos que os entes públicos, aí eu estou falando do Estado, estou falando do município, ou seja, as prefeituras, às vezes são os maiores violadores de direitos humanos. Ferem muito rotineiramente direitos das pessoas mais vulneráveis mesmo. Doutor Daniel, qual seria se a gente colocasse aqui uma listagem, qual seria as demandas mais comuns? Isso. A principal, acho que hoje em dia, é na área da saúde pública. Então, a gente vê, seja no âmbito municipal, seja no âmbito nacional, até a problemática que a gente tem no SUS, com medicamento, para conseguir leito. Então, a procura dessa demanda específica para a fazenda pública é muito grande. Então, o cidadão não tem dinheiro, como explicou o doutor João, de pagar um advogado particular e está precisando de um leito, porque tem um parente seu morrendo no pronto-socorro. Enfim, vai na Defensoria Pública e a gente vai entrar na justiça para conseguir esse leito. Ou precisa de um medicamento muito caro. Foi prescrito, está com uma doença lá X e precisa de medicamento todo mês para bancar. Não tem dinheiro para isso. Pode vir na Defensoria Pública que a gente entra com ação nesse sentido também. Mas de qualquer direito, como está falando, violado, não só na área da saúde. Então, por exemplo, seria a temática, em termos de concurso público, a gente sabe, vamos falar do estado do Pará, a gente tem um estado continental. Tem muitos concursos no interior do estado, nessas prefeituras, que a gente vê uma série de irregularidades. A pessoa passa no concurso, cliente que vai mudar a sua vida agora, vai ser chamada e vai ter um cargo estável e vê que foi um parente do prefeito, enfim, alguém que foi chamado na frente dela, sabe, que não teria passado. Essa irregularidade está ali sempre o defensor público à disposição para entrar na justiça e combater esse tipo de mal. Como essa Defensoria Pública é especializada, a pessoa que quer exercer esse direito, onde ele deve procurar o defensor público especializado da Fazenda? Tá. Porque a Defensoria Pública a gente entende que tem vários locais, mas como se trata de especializada, ele pode procurar qualquer Defensoria Pública ou ele tem que direcionar algum local? Tá. No interior, o defensor público... Vamos lá. Para passar para a carreira de defensor público, você estuda tudo. Então, o defensor ele sabe todas as temáticas, né? E no interior, normalmente, é só um defensor para a cidade inteira. Aquele defensor ele vai atuar em todas as áreas. Então, se você estiver no interior, precisa de um tipo de atuação, não importa a área, você vai procurar a Defensoria Pública, que é um prédio específico, muitas vezes no fórum, né, doutor João? Mas eles não direcionam para vocês? Não, esse é só defensor faz todas as demandas? Faz todas as demandas. É como se fosse o clínico geral na área da medicina. Entendi. Aqui na capital, que a gente tem essa diferenciação. Na capital, como a gente já tem uma quantidade um pouco maior de defensores, até porque a população é maior também, sim, a gente consegue especializar.
Um pouco mais. Aí sim, isso quando você procura os serviços, a defensoria, internamente a gente já direciona para o setor competente. Seja consumidor, seja família, seja violência doméstica ou seja fazenda pública. Entendi. O atendimento na região metropolitana de Belém, ele é feito por 3 canais. Ou você faz o agendamento pela internet, pelo telefone 129 ou pelo WhatsApp 3201-2727. Quando você entra em contato com a Defensoria Pública e diz qual é o seu problema, a pessoa, o atendente, ele vai te encaminhar e vai fazer o agendamento online para você, faz o agendamento, ele diz o dia, o local e a hora que você deve ir, inclusive quais documentos você deve levar para aquele atendimento. Então, esse é o primeiro serviço de triagem da Defensoria Pública, porque como nós estamos em muitos prédios na região metropolitana, para que você possa ir no prédio realmente no dia e hora marcada para falar com o seu defensor público. João, a gente entende que o número de demanda para a Defensoria Pública é imensa. É imensa. A gente sabendo que a situação do Brasil em si, né, 80% provavelmente estaria encaixado nesse perfil para a Defensoria Pública. A pessoa que procura o atendimento e por algum motivo não consegue de imediato ser atendido e quer procurar ouvidoria, existe ouvidoria, algum órgão para fiscalizar? Até porque esse feedback é muito importante para você que está à frente tomar as decisões assertivas, né? Qual que seria o mecanismo que eles poderiam fazer para a Defensoria, ela tem uma ouvidoria que faz realmente essa triagem para verificar se a demora no atendimento, qual é o motivo que está dando a demora no atendimento. Então, os telefones, tanto da ouvidoria quanto da corregedoria, eles estão no site da instituição. Mas a ouvidoria faz essa triagem e verifica o motivo pelo qual está ocorrendo eventual atraso no atendimento. Aqui na região metropolitana, toda vez que passa de 2, 3 meses o agendamento de uma determinada área da instituição, a gente faz os mutirões de atendimento justamente para antecipar a pauta. Agora, algumas causas elas são tão urgentes, tão importantes, que ela tem um atendimento praticamente presencial, porta de defensoria. Então, as causas, quem tem um processo criminal que precisa de uma resposta, que o prazo de resposta é 10 dias, ou quem está com uma contestação de alimentos, aquela pessoa que foi processada e estão pedindo um valor lá para pagar a pensão alimentícia que a pessoa não tem o recurso, dentro daquele prazo para responder que o oficial de justiça vai e fala, olha, você tem 15 dias para contratar um advogado para poder responder na justiça. E aí essa pessoa pode, com esse documento, ir no prédio da defensoria. O correto é ela se informar, como são muitos prédios, pegar o endereço no 129, porque depende do bairro em que ela mora e tudo, para que ela vá para o prédio correto da instituição. Chegando lá no prédio correto, ela é atendida no mesmo dia ou agendada para um atendimento bem próximo, que é naqueles casos em que há um prazo processual para a resposta, para que não seja perdido o prazo. Existem alguns atendimentos que eles são absolutamente urgentes. Nas situações de que tem alguém preso, ou nos casos de alimento, que é no caso da Fazenda Pública, nós temos uma equipe de defensores e servidores que trabalham, inclusive, no regime de plantão. Esse final de semana, uma criança precisou de um leito. A Defensoria Pública conseguiu intervir para que ela obtivesse esse leito no domingo, porque nós estávamos com uma equipe de plantão atendendo esse domingo na região metropolitana de Belém. Quando a gente identifica uma situação sistêmica que envolve um serviço como um todo, aí é possível a entrada, o Daniel, como defensor público da Fazenda, e eu vou passar para ele explicar a atuação da Defensoria na questão coletiva. Como é que acontece? Quando o defensor verifica que não é uma situação isolada, não é um caso pontual, mas um caso que ocorre de forma sistêmica, ele pode entrar com uma ação para atingir ou para resguardar o direito de diversas pessoas, até pessoas que ele efetivamente ele nem conhece ou que nem tenham eventualmente procurado o serviço da Defensoria Pública. Não, a Defensoria, quando ela começou, a gente realmente atuava de modo muito mais individual. E o Ministério Público agia nessas questões mais coletivas. A Defensoria cresceu muito desde a Constituição de 88. E hoje em dia a gente tem esse papel também de atuação na área coletiva. Então, perfeitamente, como o Dr. João colocou, a gente consegue ver nas nossas filas de atendimentos diárias quais são aquelas áreas mais recorrentes. E a gente atua de modo coletivo. Na Fazenda Pública, particularmente,
A gente vê, por exemplo, na situação do estado do Pará e daqui da cidade de Belém, áreas como saneamento, a questão da saúde pública. E a gente tem uma série de ações coletivas nessas áreas que a gente tenta, com uma ação, corrigir o problema de milhares, às vezes milhões de pessoas. Na área da fazenda pública, da atuação do Daniel, eu tenho 2 exemplos que, para mim, são cruciais, são bem paradigmáticos. O caso das vacinas no estado do Pará. Quando houve a vacinação no período da Covid, alguns municípios, pelos mais diversos motivos, até talvez por questões ideológicas partidárias, não levaram a sério a vacinação. E aí o estado do Pará, à época, estava ficando como um dos últimos estados no ranking de vacinação. E as pessoas procuravam a Defensoria Pública, diziam, olha, eu sou aqui do município Y, não estou me vacinando, mas o município vizinho já está metade da população vacinada. Foi quando a Defensoria Pública, com o apoio jurídico do Núcleo da Fazenda Pública, cobrou dos municípios que estavam piores colocados no ranking para que eles pudessem sair dessa colocação e fossem realmente vacinar os cidadãos. E numa única ação ou num único atendimento, a Defensoria Pública atendeu ali 200, 300 mil pessoas de forma indireta, porque eram municípios que estavam os piores municípios em vacinação no Brasil. A vacina chegava, mas ela não tinha a atenção devida pela parte da prefeitura, pela parte do município. E aí a Defensoria Pública cobrou e tirou o estado do Pará na época da penúltima colocação, não foi isso, Daniel? Teve um resultado prático muito grande, que nós subimos no ranking nacional. Subimos mais de 10 unidades no ranking nacional na questão de vacinação. Ainda na época da pandemia, aí já voltando aqui para a temática, a questão do concurso público. Tinha uma prova de concurso público da Polícia Militar do estado do Pará na época, que ela ia se realizar no período do lockdown. Quer dizer, o estado estava de lockdown, e como é que nós iríamos realizar um concurso público em que pese o serviço da Polícia Militar ser um serviço essencial. Mas era um momento ali, eram 2 semanas em que a gente estava de lockdown. E as pessoas tinham dificuldade de locomoção. Como é que elas iam se direcionar até o local da prova se o transporte público estava afetado, se o transporte privado estava afetado? Então a Defensoria foi muito demandada nessa época de candidatos que queriam a prorrogação do prazo para uma época em que não houvesse lockdown. De sorte que a gente entrou na ação e aí entrou na justiça e obteve o adiamento da prova até que o bandeiramento saísse do bandeiramento vermelho para o bandeiramento amarelo. Foi quando a prova do concurso de Polícia Militar se realizou. Qual que seria o outro exemplo dessa questão de concurso público? Tem algum exemplo de questão de vestibulares, essas situações semelhantes ou não? Não, nós temos vários exemplos. De concurso público, primeiramente falando, é o nosso dia a dia, inclusive aqui em Belém, né? Então nós temos pessoas que passam e acaba o prazo de validade do concurso e aquele ente que fez o concurso acaba não chamando a pessoa vem na defensoria e explica, doutor, eu passei dentro do número de vagas e não me chamaram no concurso, posso fazer alguma coisa? Claro que pode. A pessoa tem um direito subjetivo a ser nomeada caso ela passe dentro do número de vagas no concurso público. A gente entra na justiça e consegue a nomeação daquele cidadão. Existem casos de preterição, então as pessoas que passaram uma ordem X de classificação acabam verificando pelo diário oficial que chamaram pessoas que estão atrás dela e ela não foi chamada ainda. Defensoria Pública, vem na Defensoria que a gente entra na Justiça e consegue resguardar. No caso que nós tivemos um caso recente aqui relacionado a cotas socioeconômicas, mas aí já não é bem de concurso público, mas, por exemplo, de vestibular, para ingresso no ensino superior. Se você verificar, como eu estava comentando no início, qualquer direito violado seu, você pode vir na Defensoria Pública. Então, se você verificar que você foi desclassificado, seja no vestibular, seja na Defensoria, se você foi eliminado de uma prova de concurso, ou se você não tem dinheiro para pagar, nesse caso que eu estava comentando, uma certa taxa, e eu preciso participar do concurso, eu preciso ingressar na universidade, e eu preciso entrar naquela cota, ou enfim, ser isento do pagamento de taxas, e por qualquer motivo a instituição indeferiu o seu pedido ou eliminou você, nós estamos de portas abertas para corrigir qualquer irregularidade. Uma dúvida, quando se trata de instituição federal e Defensoria Pública do Estado ou da União, existe alguma diferença até para as pessoas poderem ser direcionadas de maneira correta e não perder tempo, né? E nem sobrecarregar o sistema?
Perfeito. A Defensoria Pública ela realmente é dividida. Nós temos a Defensoria Pública da União, que trata de questões federais, e temos as Defensorias Públicas dos Estados, que aí trata de praticamente todas as outras matérias. Nesse caso específico, como era o FPA, é a Defensoria Pública da União, que é um ente federal, você vai ter que entrar na Justiça Federal. Então é DPU. E a gente tem representação da DPU aqui em Belém, aqui na capital do estado, como em algumas outras cidades do estado do Pará também. Acho que Marabá e Santarém, né? Marabá e Altamira. E não tendo a questão da Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado pode assumir essa competência ou não? Não, porque o defensor público do Estado, ele não pode atuar em âmbito da Justiça Federal. Então, muitas das vezes, a gente reúne as provas e oficia a Defensoria Pública da União para atuar, tenta, de alguma forma, agendar aquele cidadão para entrar. Mas a cada cidade, por mais que a cidade não tenha Defensoria Pública da União, ela tem que procurar a cidade em que tenha a Defensoria Pública da União e que tenha a atuação da Defensoria Pública. Ela pode não estar da Defensoria Pública da União, ela pode não estar na cidade da pessoa. Mas alguma defensoria é responsável pela cidade em que a pessoa mora. Que é um polo que abrange várias cidades. Que é um polo que abrange várias cidades. Por exemplo, aquele caso que deu muita repercussão daquela aluna que teria sido desclassificada indevidamente no vestibular da Universidade Federal do Pará. Ela era uma aluna de Abaetetuba. Abaetetuba não é sede de vara da Justiça Federal. Abaetetuba não tem Defensoria Pública da União. Então, ela se direcionou a quem? Inicialmente, ela foi na Defensoria Pública do Estado. Lá, quando ela chegou na Defensoria Pública do Estado, ela recebeu a primeira orientação. Qual era a orientação que deram para ela? Olha, você tem que procurar... muitas das vezes a gente nem faz o cadastro de atendimento, porque como não é da atuação da Defensoria, eu não tomo uma vaga de atendimento por causa disso, porque é só uma orientação básica. Então, eu já digo, você deve procurar a Defensoria Pública da União, entra aqui na internet, eu dou o número, o endereço, para que a pessoa procure o órgão correto, né? Para que ela não tome um atendimento de alguém que tem direito na Defensoria Pública do Estado. Então, a gente faz o encaminhamento para a Defensoria Pública da União e por sua vez, entra com a ação. Sobre Defensoria Pública no Estado do Pará, por mais que no interior nós temos somente um defensor e ele atua com diversas causas, diversas demandas, a Defensoria hoje é como se ela fosse um grande escritório de advocacia que tem especialistas das mais diversas áreas e que conversam entre si. Então, se o defensor está lá no interior, tem uma dúvida numa atuação específica, ou ele deseja um modelo para uma ação específica, ele pode ligar tem um defensor responsável dando suporte àquele outro defensor. Então, o Daniel, por exemplo, ele é coordenador de políticas cíveis. Então, ele como defensor na atividade fim, ele atua perante a Fazenda Pública, entrando com ações perante o Estado. Mas se o defensor na região metropolitana, que envolve Benevides, Santa Isabel, Mosqueiro, se a defensora de Mosqueiro, digamos que ela tem uma dúvida numa ação, inventário, uma dúvida lá no processo de inventário. Dentro do organograma da Defensoria Pública, o Daniel, por ser um defensor mais antigo na carreira, mais experiente, ele vai prestar o auxílio para ela com os modelos, dando orientação. Esse talvez seja algo muito bacana na Defensoria Pública, porque nós temos lá defensores absolutamente qualificados e que eles estão no dia a dia de todas as causas. Então, quando alguém procura o Daniel, por exemplo, para entrar com uma ação de concurso público, o Daniel ele não é obrigado a atender quem não tem direito. Então, ele já presta o esclarecimento. Olha, você tem direito a entrar com essa causa, e ele entra com a causa. Se a pessoa não tiver direito, ele tem que botar no papel, dizendo, olha, você não tem direito por tais e tais motivos. A pessoa pode recorrer dentro da Defensoria Pública, olha, mas eu quero falar, é como médico, eu quero uma segunda opinião. Aí um outro defensor da área civil vai atender a pessoa e a pessoa vai dizer, olha, se o outro defensor disser, você não tem direito, a pessoa ainda tem direito a recorrer ao defensor público geral, no caso eu que dirimo os conflitos de atribuição e as negativas de autoria. Então, se duas pessoas negarem o atendimento à pessoa,
ela tem direito de vir até a mim e dizer, doutor, você que é o defensor público geral do Estado, me diga se eu tenho direito ou não. Aí eu vou estudar a causa dela e vou dar uma resposta. Eventualmente eu posso achar que ela tenha direito, eu como defensor público geral, e essa que é a palavra. Por que é o cargo de defensor público geral? É aquele que tem atribuição geral entre a instituição. E aí eu posso entrar com ação para ela, até dizer, olha, eu vou entrar na tua ação direta. Ou eu posso designar um outro defensor, um terceiro defensor realmente para atuar no caso daquela pessoa. Mas como a gente tem defensores que atuam, por exemplo, o defensor que faz pensão alimentícia, que cuida da questão de alimentos, ele entra com 10 ações por dia. No mínimo 10 ações por dia. Nós temos um regramento na instituição que o quantitativo de atendimento mínimo diário por defensor, e é uma pergunta que me foi feita na rede social. Doutor, os defensores hoje da região metropolitana, dos principais polos da instituição, eles estão mais ali administrando os modelos de petição ou eles estão atendendo? Não, a gente, dentro da instituição, para ganhar um volume no atendimento maior, a gente estratificou o atendimento. Quando o atendimento é simples, pensão alimentícia, hoje quem faz as ações de pensão alimentícia são as universidades, os estudantes. São os núcleos de prática jurídica, porque é algo muito corriqueiro, é muito comum. E até ajuda, né? O desenvolvimento dos futuros profissionais. Agora, se for algo mais complicado, que envolva um outro trabalho, aí a gente tem um atendimento da família dentro da Defensoria Pública. Então, a gente foi estratificando, mas os casos mais complicados, médio e complicados, ou mais difíceis, eles são atendidos por defensor público. Os mais simples é pela assessoria, pela equipe. E a gente tem na instituição, e o defensor, principalmente aqui da região metropolitana, a gente costuma dizer que ele é um especialista no assunto. Nós, defensores, e aí eu garanto isso, na maioria das vezes, quando nós entramos com uma ação, nós já sabemos o resultado. Porque eu trabalho ali... Demandas repetitivas, né? Eu trabalho diariamente com o juiz, diariamente com o promotor, e em mais de 80% das causas. Se houver uma decisão diferente do padrão, chama a nossa atenção. Olha, por que está decidindo aqui de forma... Eu entrei com 10 processos, entrei aqui com 10 processos de concurso, do mesmo concurso, por que esse aqui está diferente? Então, a probabilidade de resultado positivo na defensoria, a quantidade de causas que a defensoria ganha diariamente, principalmente no âmbito civil, é muito alto. Até porque, como o defensor ele não está obrigado a entrar com uma ação em que a parte não tenha direito, ele pode recusar. Recentemente, nós tivemos um atendimento curioso de um senhor que queria a herança de gente viva. Né? Ele queria receber a herança do pai dele. E o pai dele era vivo. Olha, a gente pode entrar aqui até com uma ação reclamando o abandono afetivo, que é um tema, um dia para a gente debater aqui no podcast, que é um assunto que está muito em voga hoje em dia. Mas pedir herança para você do seu pai que está vivo, a gente não pode. Né? Você tem que aguardar ele falecer. E gerou, e a pessoa recorreu na instituição, ela foi pegar a opinião de 3 defensores públicos e não se convenceu, ainda foi reclamar em outros órgãos dizendo que não foi atendida na Defensoria Pública. Essa é a grande vantagem, de fato. Agora, eu sempre falo, tem desafios de se trabalhar, de ser servidor público na Amazônia e vantagens. As vantagens é que aqui na Amazônia, e eu falo isso porque no último concurso para defensor público, nós nomeamos 35 defensores. Desses 35, somente 5 eram paraenses. 30 eram pessoas de outros estados da federação e 6 eram cariocas. Tem mais cariocas do que paraenses. E eu dizia que existiam vantagens de trabalhar aqui, de ir para o interior da Amazônia. O povo é muito respeitador, é acolhedor, você faz amizade rápido, você se insere rápido na sociedade, você pode atuar em questões que realmente você gosta de atuar, como meio ambiente, pode trabalhar questões de concurso público, pode, no interior, principalmente da Amazônia, você sente que você está fazendo a diferença na vida das pessoas. João, deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade.
A gente observa que, pelo menos nos outros setores, o número de desistência é muito grande. Já vi isso aqui, várias pessoas saem de diversos estados diferentes, e quando é posto à prova nos interiores, o número de desistência é alto. Na Defensoria Pública também é uma realidade ou é diferente das demais funções públicas? É uma situação de concurso público. Alguns concursos, magistratura, defensor, Ministério Público, procurador, são pessoas que estão fazendo esses concursos em diversos locais. Como dos 35 que passaram, não são dos 35 que foram nomeados, 30 não eram paraenses, de outubro para março, 2 já pediram para sair da instituição. Um voltou para o Tocantins e o outro para o Rio Grande do Norte. E nós já sabemos que a Defensoria Pública do Ceará está prestes para nomear lá, terminou o concurso para defensor público no Ceará, e devem sair mais 1 ou 2 defensores públicos aqui do estado do Pará. E aí abre a possibilidade também, a oportunidade para outros, né? Hoje a gente tem ainda um cadastro de reserva de 60 pessoas aprovadas no último concurso e que eles serão nomeados no decorrer das desistências e nas aposentadorias também. João, qual o prazo para a validação ainda desse concurso? O pessoal que fizeram o concurso, quanto tempo eles têm de prazo para ser nomeado? Esse concurso ele foi homologado em julho de 2022. Então, ele deve ser ele é de validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. 4 anos. 4 anos. Nós temos hoje no cadastro de reserva 60 defensores públicos aprovados no último concurso. Entretanto, a Defensoria Pública ela completa esse ano 40 anos. No dia 11 de maio do presente ano, ela completa 40 anos, e aqueles que começaram a instituição lá no início, eles estão se aposentando. Então, a gente tem uma expectativa de aposentadoria, uma expectativa das pessoas que passaram no último concurso e que passam em outros concursos. Aliás, hoje mesmo teve um candidato do último concurso que pediu final de fila, porque é algo bastante comum no concurso. Você passa dentro do número de vagas e dentro do cadastro de reserva. E quando chega no momento da sua nomeação, você está na dúvida se vai assumir ou não. Você pode pedir o final de fila. E aí você vai para o final da fila e quando terminar as nomeações que você abriu mão da sua colocação, quando terminar essa colocação, a gente costuma chamar o final de fila. Aí depois que a gente chama o final de fila, não havendo interessados, se abre um novo concurso público. Ô João, como o tema aqui é concurso público, a gente observa que alguns concursos, eles são algumas etapas, né? Ou seja, a pessoa é chamada, ele participa da primeira etapa, depois tem a segunda etapa, aí tem, às vezes, alguma coisa técnica, vamos supor, se for perito. Então, ou seja, tem várias etapas. Se a pessoa não foi nomeada, aí entrou com processo e conseguiu mediante a justiça. Só que já passaram as demais etapas, eles vão ter que abrir essa etapa apenas para essa pessoa ou tem que esperar um novo concurso? Só para as pessoas entenderem. Para o Daniel, que é o especialista no assunto. Certo. É comum isso acontecer. A gente fala que o candidato fica sub júdice, ou seja, ele vai prosseguir no concurso, mas graças a uma decisão judicial, se as etapas já passaram, a organização do certame ela é obrigada a fazer exclusivamente para aquele candidato. Normalmente isso já consta até nas petições. Caso demore a sair a liminar e as etapas elas não podem esperar, elas vão prosseguir, a organização vai ter que arranjar o jeito de não fazer aquele candidato ficar atrás. Ela fazer as provas só para aquele candidato até ele se igualar com os demais candidatos. Porque a gente observa que tem alguns concursos que são muito específicos, né? Então, ou seja, aí tem um treinamento para a pessoa poder aderir à função e, às vezes, perdendo esse lapso temporal, ficaria até inviável abrir só para uma pessoa fazer todo esse treinamento. Acaba acontecendo. A gente vê, por exemplo, polícia. Então, tem a academia, realmente. Você tem que criar aula, enfim, a instituição ela realmente tem que garantir porque aquela pessoa conseguiu na justiça o direito dela continuar no certame. Entendi. O que você acha do concurso público, da questão social? Tu acha que é importante, não é importante? Você acha que leva ao desenvolvimento? O que seria um parecer sobre esse tema? Eu acho sensacional. É certo que o concurso público ele busca a isonomia. Então a gente acaba com aquela mentalidade, infelizmente ainda muito comum do Brasil, do compadrio, de eu querer colocar num serviço público ou em funções tão importantes para a sociedade de modo geral, aquele que eu conheço, ao invés de, eventualmente, a pessoa mais preparada. O concurso público, ele garante isso.
a impessoalidade, né? Ele garante que aquele mais preparado, que estudou, que realmente se dedicou, vai assumir aquela função que vai ser, enfim, vai dar um retorno para a sociedade daquilo que a gente precisa. Nada do famoso QI. Não, sem QI. Vamos pela meritocracia aqui. Então, quem se dedicou, quem batalhou, a gente está até com uma especialista aqui em aprovação em concurso, é a pessoa que vai ser chamada. Eu acho que a gente pode até perguntar como é que hoje a gente tem encontrado, quais são as melhores alternativas, que a gente está num mundo tão competitivo, que as pessoas têm que adotar, tem estratégias mesmo para a gente poder passar em concurso público. Como é que a senhora vê hoje em dia esse cenário de concurso? Olha, eu vejo que tanto para concurso público quanto para qualquer outra prova, a melhor estratégia é, em primeiro lugar, você descobrir aquilo que funciona para você, né? Tanto em termos de método de prova, tanto em termos de organização, tanto em termos de material de estudo. Eu diria que o primeiro passo, doutor, é você se organizar, né? E aí, quando a gente fala de organização, a gente destrincha muita coisa. A organização de tempo, a organização do ambiente de estudo, a organização da rotina de um modo geral. E aí, quando a gente fala de rotina, abre leque para a gente puxar o assunto para muitas dificuldades recorrentes. Eu vejo que a maior dificuldade, tanto do concurseiro quanto do aluno que estuda para a prova do exame da ordem, é conseguir adequar o estudo dentro da sua rotina. Hoje em dia é muito raro que uma pessoa tenha a disponibilidade de um dia inteiro dedicado só para estudos. Hoje em dia a maioria das pessoas estuda e trabalha. Então você conseguir colocar um ritmo de estudos condizente com a prova que você vai fazer e adequar na sua rotina de modo eficiente, eu acho que esse é o grande desafio. E o caminho para isso, para que você consiga, de fato, implementar o hábito de estudos na sua rotina, é o autoconhecimento. Você ir testando e descobrindo e validando as técnicas que funcionam para você. Hoje, com as redes sociais, enfim, com um número muito grande de informações que a gente recebe, acaba que os candidatos eles têm essa dificuldade de filtrar nesse meio de informações o que realmente funciona para cada um, entende? Então, eu acredito que a individualidade ela seja o melhor caminho. O concurso para defensor público na nossa instituição, inicialmente, foram 10 vagas e 90 vagas para cadastro de reserva. 4.000 pessoas foram inscritas para essas 10 vagas, daria 400 por vaga. O concurso de servidor foram 5.000 inscritos para 21 vagas. Até o concurso para estagiário na Defensoria Pública, hoje, Paulo, para você ser estagiário da Defensoria Pública do Estado do Pará, você faz uma prova online, né? E é uma prova que é realizada 2 vezes ao ano e engloba todo o Estado do Pará. A última prova, que a gente homologou o resultado recentemente e chamou os primeiros colocados, elas tiveram 1.200 inscritos. E é um cadastro de reserva, não tem número de vagas. A gente vai chamando de acordo com o que vai saindo. E para essas pessoas que estão fazendo esses concursos, que a gente chama de mais difíceis, existe quantas horas por dia ela deve estudar? Se ela não passar logo no início, existe alguma estratégia? A pessoa já se prepara hoje em dia só para aquele concurso? Ou seja, olha, eu vou focar só no concurso para defensor, ou ela vai fazendo diversos concursos e se preparando em paralelo para esses concursos mais difíceis? Como é que é hoje a técnica de... Eu sou muito a favor da pessoa escolher uma prova de cada vez, né? Eu recebo muito questionamento, tem como eu fazer o casamento de vários editais? E eu recomendo que não. Porque cada prova tem a sua metodologia, embora algumas matérias elas sejam compatíveis sim, vocês devem concordar comigo no quesito de que cada cargo ele tem uma atribuição diferente, portanto a prova de cada um, né, é diferente. Exemplo, a prova de um concurso para defensor é diferente de uma prova para você ser um advogado. Então, eu acredito que você focar em um ponto de cada vez obtém resultados melhores. Porque aquilo que eu acabei de falar, você acaba... se você for querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba que você não consegue fazer nada direito. Então, eu sou a favor de você escolher uma prova e focar naquela. Doutora Rebeca, Diga. Uma pergunta aqui. A gente vê que tem um número muito grande de pessoas concorrendo à vaga. Sim. Mas quantos % desses números realmente estão preparados? Porque a gente percebe também que muitas pessoas entram ali como um aventureiro. Ou seja, sim, vou tentar, se der certo, deu. E algumas pessoas, que eu acho que é a minoria, de fato se prepara. Se vai deixar de fazer as coisas que gosta, vai abdicar de algumas coisas, para de fato tentar conseguir a vaga no concurso. Então, ou seja, tu tem mais ou menos uma relação entre aventureiros e pessoas que realmente preparadas para o concurso? Eu tenho uma pergunta mais específica. O aventureiro passa na prova? Olha,
Se o aventureiro fez uma boa faculdade e se o aventureiro tá tranquilo, ele tem condições de passar. Eu vou lhe dizer por quê. Hoje em dia, o estado mental do candidato coloca ele em uma posição de vantagem absurda. É claro que eu não vou dizer que não é preciso que você tenha que o conhecimento técnico, né, é dispensável, mas eu acho que a paz mental ela garante assim uma vantagem absurda. Então, a partir do princípio que esse aventureiro tem uma base legal, fez uma faculdade legal e ele vai fazer uma prova com tranquilidade, ele tem chance sim. Claro que o tranquilo, que estudou, que se dedicou, aí esse vai ser o verdadeiro aprovado, né? O difícil é estar tranquilo sem ter estudado, né? Você já começou a fazer prova. Chega nervoso na prova. Chega nervoso, né? É verdade. E, doutor, voltando aqui, tu acha que essa questão desses concursos públicos, ele traz alguma diferença social? A gente percebe que as pessoas que tendem a fazer concurso procuram a segurança financeira, mas isso também traz uma tranquilidade econômica, ou seja, tem um mínimo da economia ali que vai estar girando, independente de fatores comerciais, né? Tu acha que tem alguma coisa que afeta ou não? Não, Tô falando alguma besteira. Não está. Bom, primeira coisa, normalmente quem procura concurso público é pela estabilidade. Então você sabe que você vai conseguir se organizar financeiramente, você ter o seu salário todo mês. Isso para um país como o Brasil é quase que um privilégio, né? Com certeza. Então a gente saber todo mês vai ter aquele salário certinho, você consegue se organizar a médio ou a longo prazo. Por isso que hoje é tão procurado, é exatamente pela estabilidade, pela ascensão muitas vezes sim, até de status social. Então pessoas humildes, mas que são disciplinadas, que conseguem estudar, que conseguem um material na internet, passam e elas vão ver elas subirem de classe social por conta do seu esforço, do seu estudo, do seu mérito. E alcançar, muita gente tem vários exemplos na defensoria de pessoas que vieram das classes mais pobres mesmo e hoje são defensores de excelência e estão exercendo a sua função com zelo e excelência mesmo aqui. Era uma pergunta que eu ia fazer para a doutora Rebeca, é se hoje em dia o candidato que não tem aquela condições financeira, porque antigamente a gente tinha compreensão e os cargos públicos, eles eram alcançados por pessoas que tinham melhores condições econômicas, porque você tinha que frequentar um cursinho, comprar material caro, você tinha que comprar material, livros que eram caros. Como é que está a realidade hoje em dia da pessoa que está iniciando? Eu não tenho muito dinheiro, tenho que trabalhar para sustentar minha família, meus filhos, e não tenho muito dinheiro. Mesmo assim... Não tem dinheiro nem tempo, né, João, às vezes, né? Essas pessoas, elas conseguem estudar? Existe material disponível na internet? Existe. E essa foi uma das poucas vantagens, né, que a pandemia trouxe. O digital cresceu absurdamente, né? Eu costumo dizer que o digital ele não é o futuro, ele é o presente. Hoje em dia você não precisa mais sair da sua casa para fazer uma preparação para uma prova de concurso público, para uma prova de exame de ordem, né? Hoje a grande maioria, inclusive dos materiais, dos cursinhos, das mentorias, elas estão aí na modalidade online. E aí eu não falo tão somente da contratação de um serviço particular, mas o próprio YouTube e outras plataformas, elas disponibilizam, se você souber pesquisar, material gratuito, podcasts, disponibilizam materiais gratuitos. Então, com certeza, existe material de excelente qualidade disponível em plataformas gratuitas para o candidato conseguir estudar. A gente fala muito em qual metodologia para passar. Certo. Todavia, a gente sabe que existe um número muito grande que não passa, inclusive na prova da ordem. Com certeza. Por que você atribui esse número tão grande de reprovação no exame da ordem? Você acha que está difícil essa prova do exame da ordem ou a qualidade do ensino está muito ruim? Eu atribuo a duas coisas. A questão que eu já mencionei da mentalidade e a falta de direcionamento. Porque o que acontece? Você tem um edital muito grande. Vocês vão convir comigo que não tem condições humanamente possíveis de uma pessoa estudar tudo de um edital para passar numa prova, uma pessoa que tem pouco tempo. Então, o direcionamento ele vai fazer com que o candidato ele faça um casamento, né, do que cai na prova com aquela matéria que ele mais precisa. Então, esse direcionamento de fazer com que a pessoa estude o que ela vai precisar em casamento com o edital é um diferencial absurdo. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, a questão da mentalidade e da falta de direcionamento, eu acredito que sejam os maiores motivos de reprovação, tanto em prova de OAB quanto em prova de concurso. Doutora, uma pergunta também, já aproveitando essa pergunta anterior, pode atribuir essa grande reprovação que a gente vê no OAB também à qualidade do ensino jurídico hoje no Brasil? Será que nós não temos muitas faculdades, universidades que não chegam num certo nível de excelência, acabam formando profissionais que saem da faculdade sem ter muito conhecimento técnico, e aí na primeira grande prova, que é o exame da ordem, acabam sendo reprovados?
Eu não diria que as faculdades elas estão caindo em termos de qualidade. Eu diria que são metodologias diferentes. Você fazer uma prova para ser aprovado na sua faculdade, para tirar a sua média ali das notas bimestrais, é completamente diferente de você estudar para uma prova de exame de ordem, por exemplo. Tem matérias que o professor de faculdade, ele para cumprir a grade dele, tem que dar em 6 meses. E tem professor de cursinho para OAB que dá esse mesmo tema em 1h30. Né? Então, essa é inclusive uma das perguntas que eu recebo bastante na minha rede social. Rebeca, eu saí da faculdade há muito tempo. Ou então, Rebeca, eu vou ser sincero contigo, eu não fiz uma boa faculdade, isso me coloca em desvantagem para fazer uma prova do OAB? Eu digo que não, porque a metodologia é completamente diferente. Você estudar para o OAB é totalmente diferente de você estudar para passar numa faculdade. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não é que a qualidade do ensino esteja fraco, é que são metodologias de prova diferentes. Entende? Eu também tenho uma pergunta. Eu imagino que quando a pessoa se forma, ela tem uma pressão muito grande por passar na UAB. O concurso público, você passar no concurso público não tem a mesma pressão, porque todo mundo sabe que é difícil, que Sim. exige uma preparação muito grande. Mas na prova da OAB, não. A prova da OAB há uma pressão da sociedade, uma pressão dos amigos, ali da família, para a pessoa passar. Como o candidato que vai fazer a prova da OAB, quais são as técnicas? Existem técnicas para ele se manter calmo, para ele se acalmar? Preparatório mental, né? Preparatório. Qual é esse preparatório mental para a pessoa realizar essa prova? E eu imagino que serve para todas as provas também. Com certeza. Né? Então, doutor João Paulo, no que tange a cobrança, existem 2 tipos de cobrança, né? Aquelas que vêm externamente, que vêm dos amigos, que vêm da família, e aquelas que são internas, que é o próprio candidato que se cobra. Eu acredito que essa é a mais problemática. E para lidar com isso, é um hábito, é você aprender a filtrar, né? As críticas que você recebe, se aquela crítica que você recebeu vem de alguém que você ama, você tem que observar a intenção daquela pessoa. Né? Se é alguém que quer o seu bem, você filtra. Se for alguém que está simplesmente fazendo um comentário desnecessário, você simplesmente ignora. Você lidar com as cobranças é você direcionar sua mentalidade para o fato de você estar preparado. Quando você vai construindo a sua preparação, quando você vai crescendo em termos de conteúdo, quando você vai vendo os seus resultados em simulados, melhorando, você consegue desenvolver essa autoconfiança e, consequentemente, a questão da cobrança ameniza. Mas não é uma coisa do dia para a noite. A construção de um hábito como qualquer outro. Eu posso dar uma solução mais rápida? Pode sim. Não conte para ninguém. Vá lá, quietinho, e faça a prova. Eu sou a favor. É uma pressão a menos. Olha, hoje muitos clientes meus, eles me pedem para não postar nada, e eu respeito muito quanto a isso. Vocês podem observar que eu só reposto quando eles postam, então quando já tem o resultado, porque muita gente gosta de estudar no seu íntimo, individualmente, e eu dou todo apoio. Eu acho que tem gente que funciona melhor dessa forma. Você está coberto de razão nesse ponto. Tem muita gente que funciona melhor estudando sem contar para ninguém, que aí diminui bastante realmente a cobrança externa. E aí a gente tem que lidar somente com a questão interna, o trabalho fica mais fácil. Então, para a preparação na prova, a melhor forma de se manter realmente calmo e conseguir realmente desenvolver uma boa prova é estar preparado, né? Com certeza. Com certeza. A preparação, ela faz com que você construa confiança com base nos seus próprios resultados, né? Não é aquela motivação que eu costumo dizer, uma positividade tóxica que você vai e, eu consigo, mas sem fundamento nenhum. Né? Os meus clientes, eu faço com que eles construam autoconfiança com base nos resultados deles. De que forma? Pego uma ficha, registro os primeiros resultados, e aí lá na frente, quando a pessoa está começando a se desmotivar, eu mostro o quanto já avançou, né? Então a pessoa ela ter esse controle do quanto ela tem desenvolvido é muito importante, principalmente nos dias que a gente está mais desanimado. A gente sabe que não é todo dia que a gente está 100%, né? Isso é um mito muito grande, que a gente tem que dar o nosso melhor todos os dias, só que o nosso melhor ele não é o mesmo todos os dias. Tem dias que o candidato ele consegue estudar por horas, consegue fazer as atividades e consegue até adiantar o cronograma. E tem dias que ele mal consegue cumprir o que foi estipulado por obrigação naquele dia. E não tem problema nenhum. A grande sacada está em você saber recomeçar. Entende? E é aí onde muita gente para. No primeiro desânimo, na primeira caída, em vez de dar uma descansada e recomeçar, deixa para lá e aí fica parando e aí entra nesse ciclo.
né? Eu acho que a grande sacada está em você aprender a recomeçar ao invés de desistir. É igual a academia, né? Exatamente. Então você tá falando que eu tô lembrando da academia. Eu faço muito Desiste, essa não. metáfora. Eu gosto muito dessa metáfora. Eu fico analisando a questão do concurso e eu tenho uma percepção que é o seguinte: às vezes a pessoa coloca como meta passar em algum concurso, só que eu vejo que tem um caminho. E às vezes esse caminho, eu não sei, vocês que já passaram concurso, às vezes vocês vão concordar comigo. As pessoas fazem a prova do concurso, depois de passar 15 dias, você perguntar para ele as questões que às vezes ela acertou no concurso, ele vai errar. Então eu acho que a pessoa tem que ter uma capacidade de absorção de conhecimento em curto prazo, entendeu? Ou seja, tem que conseguir estudar muito em um período curto para poder utilizar essas informações. Os concursos de ponta, e eu verifico bastante isso. As pessoas que passam hoje no concurso, e as que passaram no concurso para defensor público no estado do Pará, o concurso para promotor de justiça e o concurso para magistratura, existem esses 3 concursos, as matérias são muito... Os enfoques são um pouco diferentes, mas as matérias são muito comuns. A base é comum, né? A base é comum. O que você vai verificar, e na maioria deles, não é o primeiro concurso que ele está passando. Você pegar ali a lista dos aprovados, dos 35 que foram aprovados no último concurso para defensor público no estado do Pará, muitos já tinham uma experiência, já tinham uma aprovação num concurso de servidor, que é um concurso menos difícil. Já tinham uma experiência em realização de concursos, ou seja, não foi alguém que chegou ali de última hora, se inscreveu e conseguiu passar. Tanto também, e existe hoje em dia, eu até falo que existe o turismo do concurso. Eu tive recentemente no Rio de Janeiro e conheci um rapaz que estava lá no Rio fazendo concurso para procurador do município lá no Rio de Janeiro. E aí ele estava me contando a experiência dele de ter feito concurso, de ter conhecido vários estados do Brasil fazendo concurso público. E fazendo amizade, né? E fazendo amizade. Né? É algo também muito importante para quem está preparado, quem está se preparando para concurso público. Como os concurseiros, por exemplo, de determinada área, os que estão fazendo uma prova de magistratura, uma prova de defesa pública, como eles se encontram nesses fóruns de discussão e eles trocam materiais, trocam experiências e o resultado é bastante proveitoso também. Como a doutora Rebeca falou, é um processo. Se você quer chegar a um cargo de ponta, hoje um concurso público bem remunerado, porque se tem uma impressão, e eu acho que é importante isso ser dito, se tem uma impressão que o servidor público ele é bem remunerado. Não é todo servidor público que é bem remunerado. Existe ali uma elite do funcionalismo público, uns cargos mais difíceis, os de ponta, que de fato são bem remunerados. Mas existe uma gama de outros cargos que são a maioria, a absoluta maioria, que tem uma remuneração média ou não são tão bem remunerados assim quanto se propaganda. Existe concurso público no âmbito do estado do Pará, existem prefeituras que pagam 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, inclusive na Defensoria Pública, é bom que se diga, o Daniel aqui, a equipe do Daniel, atende bastante também funcionário público, porque uma das principais gamas de pessoas que procuram a instituição são funcionários públicos, ou eles estão procurando uma questão de aposentadoria. A Defensoria Pública também cuida de processo administrativo disciplinar, também a área do Dr. Daniel. Ô João, só para ficar claro, quando fala aposentadoria, é o pessoal do IGPREV, no caso do Pará, né? Porque se for procurar a questão do INSS, é a Defensoria Pública da União. Até para direcionar, porque você está falando aqui, senão amanhã vai ter uma fila, porque vai aparecer o INSS lá. Eu queria deixar uma orientação referente à ponderação que o Dr. Paulo fez, que ele disse que é muito difícil você conseguir lembrar na prova, né, do número de matéria que você estudou. Porque eu entendo o seguinte, quando a pessoa vai pegar para fazer um concurso, é muita matéria. Com certeza. Realmente. Só que quando vai afunilando próximo da prova, a pessoa tende a buscar as matérias que tem mais recorrência. Sim. Então, ou seja, ele estuda bastante naquele momento, faz a prova. Todavia, a gente observa que vou falar longe, passou 5 meses, se você pegar aquela mesma prova e passar para a pessoa, o candidato que às vezes acertou tudo, fazer a prova, ele vai errar 50%. Então, ou seja, ele realmente aprendeu ou ele teve uma capacidade de memorização rápida? Entendeu? De conteúdo.
Essa que é a questão, porque senão a pessoa faria o concurso hoje, amanhã, ou daqui a um ano, estaria fazendo um concurso melhor e as questões que ele aprendeu naquele momento, ele não estaria tendo dificuldade nenhuma. Então seria uma constante evolução, e a gente entende que não é isso. Entendeu? Então, por isso que eu perguntei sobre essa questão desse lapso temporal de aprendizado. O que acontece, doutor Paulo? A maioria dos candidatos, tanto para concurso quanto para exame de ordem, eles deixam um período reservado para revisão. Estudam, vão ali matando o edital e deixam um período ali de 15 dias a um mês só para revisar. Isso é um erro. Porque o que acontece? Não tem como você passar por tudo de tudo na véspera da prova. Então, você tem que desenvolver a habilidade de resgatar a informação da memória antiga para a memória recente do seu cérebro. Entende? Para que no dia da prova você tenha a habilidade de lembrar de matérias que você estudou há 6 meses atrás, há 7 meses atrás, e ainda assim desenvolver a habilidade de resolver a questão. E como é que isso acontece na prática? Ao invés de você separar 15 dias, um mês só para revisar, você fazer no seu cotidiano revisões periódicas. Toda semana, de 3 em 3 dias. É importante, quando você tem um bloco de matérias, por exemplo, fechei o edital da matéria tal, já começa a revisar aquela matéria e não deixar só para revisar num dado período, porque não vai dar tempo de revisar tudo. Porque eu percebo o seguinte, eu não sei se estou falando besteira, mas é muita matéria, né? Se você pegar a questão de um concurso, defensor, você vai pegar a pessoa, vai analisar, se ele for estudar toda aquela matéria, parece que se torna até impossível, né? Vai falar assim, não, mas faz parte, se me permite, doutor, até pela minha experiência também de concurseiro, né? Nós com certeza. Eu não sou concurseiro, então por isso que eu fico com essa imagem. Faz parte isso, eu acho fundamental você sempre estar revendo o que você já está estudando, e não você só rever na véspera da prova. Então, vou dar um exemplo, tem gente que tinha a velha estratégia de, no âmbito do direito, eu vou estudar todo o direito constitucional, depois eu passo para todo o direito civil, depois todo o direito penal. Quando eu cheguei lá na quarta, quinta matéria, eu já esqueci a primeira todinha. Essa que é a pergunta, como que faz? Não pode. Tem que estar sempre revendo tudo. Eu estudo um pouco de direito constitucional, depois de civil. Quando eu pegar constitucional, eu revejo o primeiro que eu já estudei e aí sigo dali para frente. Você vai construindo uma base, vai fazendo resumos. Você tem que ter técnicas, né, mnemônicas mesmo, para ir gravando. E você vai fazendo uma base, vai crescendo. O seu conhecimento vai ampliando. Porque às vezes não é só conhecimento, às vezes tem matéria que a pessoa tem que decorar de fato algumas coisas, né? Então, eu fico pensando que é bem complicado. Letra de lei, por exemplo, inevitavelmente algumas tem que ser decoradas. A primeira fase de prova é letra de lei. Mas você trabalhando todo dia, ou no caso, estudando todo dia aqueles assuntos, acaba sendo natural. Uma questão que eu acredito que seja muito importante na preparação é fazer muita prova, é responder muita questão. Então, se você está numa prova de concurso público, para um cargo específico, digamos, se você quer fazer o concurso da OAB, que é passar no exame de ordem, você tem que pegar outras provas da OAB e ir fazendo diversas, e revisando, vendo o que acertou, o que errou. Porque até o organismo da pessoa é como uma academia. Você, na primeira vez que você vai treinar, 10 quilos é pesado, mas você está repetindo tanto o levantamento daquele peso que depois de um tempo os 10 quilos já está leve para você. Você vai achar aquela prova fácil, porque você está acostumado a repetir. Eu lembro que um dos meus professores falavam assim, você sabe por que o cubano sempre ganha as medalhas de ouro no boxe? E aí ele dava a resposta que o cubano lutava campeonato de boxe lá, o hábito de lutar campeonato de boxe desde pequeno. Então, eles já estão acostumados, eles já têm uma memória muscular. O Whindersson Nunes treinou durante 3 meses, 4 meses para enfrentar o Popó, que estava sem treinar. Mas o Popó, não só o talento que ele tem, e talento, sorte e talento a gente tem que ter, fé, sorte e talento. Mas o Popó tinha também uma musculatura, um treinamento de anos, que ele não esqueceu de uma vida inteira, que ele não esqueceu porque ele estava ali 3, 4 meses sem treinar, e quando o Whindersson Nunes, que nunca tinha treinado, passou 3, 4 meses para enfrentar o Popó. Então, treinando para apanhar. Treinando para apanhar. Então, o treinamento, a repetição, e aí é que eu falo, eu volto no início, é tudo na vida. Seja se você vai estar na prova de direito ali, fazendo uma prova, ou seja, na atuação. É algo que hoje a gente discutiu hoje lá no trabalho na Defensoria, como os 35 que passaram, eles conhecem tudo de direito, mais do que eu e o Daniel, mas como eles sentem dificuldade quando eles são colocados à prova
Na prática, em na uma prática, audiência, né? numa audiência no interior, mesmo com o suporte da instituição. Porque eles passaram por treinamentos na instituição, a gente forneceu todos os modelos, a gente forneceu assim, os colegas mais antigos para ajudar os mais novos. A gente faz um curso de formação. Faz né, o curso doutor de formação, mas ali, na Vera, no dia ali, olhando ali o juiz, o promotor, o cidadão que está ali querendo o seu direito, como não se tem a prática, o defensor novo acaba ficando um servidor público novo, um profissional novo. Eu lembro o frio da barriga da primeira audiência quando eu era advogado. Até porque tem o tempo de reação também, né? E aí, hoje em dia, eu falo, por exemplo, eu lembro muito bem o meu primeiro tribunal do júri em Altamira. Quanto eu estudei para aquele tribunal do júri, quanto eu estava nervoso, ele acabou que ele nem aconteceu, ele foi anulado. E para o último tribunal de júri que eu fiz antes de ser eleito defensor-geral do Estado, que eu já estudava, lia o processo uma vez, 2 vezes no máximo, e já estava preparado, já sabia o que ia falar, já tinha na minha cabeça todos os argumentos, o momento do argumento. E o que é isso? É o treino, é a repetição. E isso vale muito no direito, isso vale muito para quem vai fazer uma prova de concurso público, é repetir. É como a doutora Rebeca falou, se você quer passar numa prova da OAB, você tem que fazer várias provas, várias questões. Se você quer se preparar para um concurso de defensor, de promotor de juiz, você tem que fazer muitas questões de concurso de promotor, de juiz, de defensor, focar naquilo que efetivamente você quer. E tudo nessa vida demanda o tempo. Se a gente não tiver a colaboração dele... Tem uma questão interessante que quando a pessoa vai fazer essas questões, né, de concurso, é que parece ter uma linguagem. Depende do órgão que cria a prova, ele tem tipo uma linguagem, parece ter uma assinatura. Aí quando você estuda para fazer as questões, você já direciona. Olha, eu posso falar quanto à FGV, né? A FGV é uma banca que tem rebuscado o português cada vez mais. E aí eu já oriento o candidato à prova da ordem que insira no seu dia a dia o hábito de leitura, porque não existe outra forma de você, né, fazer com que o seu vocabulário cresça, tá? A banca está colocando um português cada vez mais rebuscado. Por outro lado, tem a facilidade que o Dr. João Paulo mencionou, de quanto mais você faz provas antigas, mais vantagens você tem, porque é uma banca extremamente repetitiva. Né? E aí eu digo que para o candidato ele não se desmotivar quando ele erra em casa. Eu costumo dizer que quem erra em casa acerta na prova, porque com o passar do tempo, a pessoa vai tendo a impressão de estar fazendo a mesma prova, de estar fazendo o mesmo simulado, porque apesar das alterações legislativas e tudo mais, e dessa mudança quanto ao português rebuscado, é uma banca extremamente repetitiva. A maioria dos tópicos eles vêm iguais nas mesmas provas. Então, fazendo um fechamento à fala do Dr. João Paulo, eu acredito, gosto muito da frase que diz que a excelência ela não é um ato, é um hábito. Então, quanto mais você repete, quanto mais você faz, e não se deixa desmotivar para quando você de repente não acertou um número legal no simulado, esse ato de você não parar, de você buscar onde você errou e você ir atrás do seu erro e corrigir e continuar, é o que vai realmente te levar... O que você orienta as pessoas? Porque você está falando... continuar, mas continuar fazendo o que está dando errado não é um caminho legal, não, né? Jamais. Como que seria o mecanismo para fazer uma autoanálise e direcionamento? Você fazer uma busca diante daquelas questões que você errou. Por exemplo, errei essa questão aqui. Eu vou atrás de estudar o tópico relacionado àquela questão, né? E aí resolver mais questões daquele tema até que você consiga dominar de fato. Qual é hoje em dia a importância do profissional que trabalha, do especialista? Você está lendo mente, João? Você está lendo mente? Sério? Eu ia fazer essa pergunta agora, sabe? Qual a importância desse profissional para uma aprovação, seja no exame de ordem, seja num concurso público? Direcionamento e praticidade. Quando você acorda de manhã, doutor João, e você já sabe o que você vai fazer naquele dia, a sua rotina ela flui, né? Não adianta você ter simplesmente a vontade de estudar se você não sabe para onde você vai. Né? Então, o direcionamento ele é importante porque o candidato ele já vai saber o que estudar e a praticidade é para saber como fazer aquilo. Então, saber o que estudar e como estudar e, principalmente, como colocar esses 2 fatores dentro da rotina do candidato é a grande importância do profissional que dá esse direcionamento. Da academia seria o personal Seria o personal da academia, exato. Perfeita analogia, perfeita analogia.
Porque às vezes você chega, vai fazer o exercício, faz errado, aí a dificuldade Exato, aumenta e você e tá ali, o tá- resultado é o oposto, tá com né? vontade Confusão. de Ou treinar. até demora Daniel. para fazer porque não sabe qual exercício direito Exatamente. para começar, né? Daniel, eu acho que na nossa época era mais difícil, porque a gente não tinha um profissional como a Rebeca. Era Estudava tudo, no estudava. erro mesmo. Nossa, estudava direito marítimo, e nem caía de vez em quando na prova de fazer direito marítimo, a gente estava estudando, né? Eu acho que o concurso público hoje, quem quer a carreira de ser servidor público, ela tem que ter a compreensão, primeiro, do amor ao próximo. Principalmente aquele que vem para o concurso público da Defensoria. Ele sabe que ele tem que vir para servir ao próximo. Que a gente está ali cuidando das dores dos seres humanos, das dores daquelas pessoas que nos procuram. E ter o carinho, ter o amor ao próximo, ter uma escuta efetiva é fundamental. Então eu peço, por favor, se você não tem esse carinho, esse amor ao próximo, não venha ser servidor público. Ô, João, eu já ouvi de algumas pessoas que estavam tentando ser aprovado em concursos públicos uma frase muito comum, provavelmente vocês também já se depararam com ela. Vou fazer concurso público para não trabalhar. Vocês já ouviram isso? O que vocês acham dessa? O serviço público ele tem esse estigma, né, de que o servidor público não trabalha. É uma visão completamente errônea e distorcida da função de servidor público. É o oposto, tá? A gente, no cenário econômico que nós estamos vivendo, qualquer área que você olhe, nós temos uma defasagem, na verdade, de servidor público, em qualquer área. Significa o quê? Quem já está dentro, normalmente está fazendo trabalho de 2, 3, 4 pessoas. E como o doutor João colocou, nós temos que fazer um trabalho de excelência. Vou falar da minha instituição, que é a minha realidade. Nós estamos trabalhando ali diariamente com pessoas que estão com direitos violados, que estão com problemas seríssimos, que não estão dormindo, porque precisa a reparação daquele direito. E isso, desde o início, desde quando aquele cidadão chega na porta da defensoria, até quando ele vai chegar para falar com o defensor público, eu tenho certeza que ele vai ter uma série de servidores que vão fazer o seu melhor para atender aquele cidadão. E que vão trabalhar muito. Nem sempre sendo tão bem remunerados, como o doutor João já falou anteriormente também, mas se dedicando ao máximo. Então, esse estigma, muitas vezes repetido, de que servidor público não trabalha, não sei como era antigamente, eu vou falar da atualidade. Não é verdade. O servidor, de modo geral, ele trabalha... A pessoa que está assistindo aí, então, que está Pode procurando o ouvir. concurso público para não trabalhar... Não, desista do concurso público e vai tentar outra coisa, então. Se você passar num serviço público, você vai ser muito exigido e vai ter que trabalhar. Hoje em dia, e é importante fazer esse levantamento para concluir, eu como gestor eu posso dar um testemunho. Cada vez mais sistemas informativos estão, inclusive, no setor público. Então, é natural que o gestor da instituição e a gente acompanhe praticamente em tempo real aquilo que vem sendo produzido na ponta por quem está atendendo ao público. Então, você recebe os relatórios e trabalha e administra a coisa pública através dos relatórios que são feitos, das atividades. E os relatórios, muitas das vezes, eles são automáticos pelos sistemas de atendimento da instituição. Nossa, isso é fundamental, né, para ser tomada de decisão assertiva, né? E a pessoa não consegue fingir, porque é automático, o gestor vai ter exata noção se ele está trabalhando ou não. É fundamental isso, porque se consegue ter as tomadas de decisões bem assertivas, sabe onde que ele está tendo os erros, é muito interessante isso. Então, se um determinado município, por exemplo, tem muito atendimento de uma determinada área, a gente visa ou faz os mutirões, ou acrescenta mais um defensor público, ou mais uma equipe de apoio, tudo de acordo com a demanda. E não é mais na base do achismo, é na base dos números. Porque hoje em dia o processo administrativo é eletrônico, o processo judicial é eletrônico. Eu consigo abrir meu computador e ver quantos processos tem numa vara lá em Marabá. Hoje a gente fez isso hoje de manhã. Quantos processos tem na vara de Marabá? Quantos agendamentos tem para o defensor que atua nesta vara de Marabá? Ele está atuando ali, são poucos processos, então será que ele pode acumular outro processo? E a gente não raramente reúne com a equipe e diz, olha, determinado local tem menos trabalho do que os outros. Alguns locais na Defensoria Pública a gente distribuiu igual. Por exemplo, os defensores que atuam no núcleo de execução criminal, que estão com os processos criminais de quem já foi sentenciado, de quem está preso.
os processos são distribuídos de forma igualitária entre todos os membros da equipe. Se um defensor, por exemplo, não cumprir o mínimo lá que ele tem que fazer, não cuidar dos processos, a gente vai estar sabendo, vai estar acompanhando que ele está prejudicando a vida das pessoas, porque ele não está cuidando dos processos como ele deveria cuidar. E aí é muito trabalho. Ô João, eu tô pensando aqui, pelas essas informações que você tem em mãos, você tem uma realidade do contexto social, né? Até os tipos de demanda, o que está acontecendo em cada região, ou não? Você não consegue ter essas informações? É possível fazer o recorte. Tudo, assim, são muitos dados, né? Então, existe o que a gente chama de dados estruturados, ou o que chama o BI, né? O PI. Então, esses dados estruturados, a gente consegue alguns relatórios e outros a gente consegue pesquisar. Lá no início eu falei, olha, quando uma causa se repete muitas vezes, o defensor que está ali, nós temos um núcleo de defesa do consumidor. Exemplo, quer ver um que é interessante, você está falando que eu fiquei pensando, falei assim, olha, dá para não só tomar a decisão da Defensoria Pública, mas a questão também do governo. Porque você, pelo número de demanda que você vai ter, violência doméstica, você vai saber, opa, essa região aqui tem muita violência doméstica. Então, eu vou lhe explicar hoje o papel da Defensoria Pública na sociedade. Tá? No início eu disse para você, eu fiz o mais claro, mais óbvio, para que alguém possa entender o que é o papel do defensor público, que é atender o cidadão que está precisando ali de uma demanda judicial. A instituição Defensoria Pública, lá atrás, ela foi pensada dessa forma. Só que com o passar do tempo, a gente verifica que é enxugar o gelo. Se você não for na raiz do problema, você vai estar enxugando o gelo. E foi o momento em que a Defensoria Pública começou a crescer como instituição. A Defensoria Pública hoje é essa instituição forte, com a musculatura que ela tem, não porque ela só defende processo judicial, mas é porque... E hoje o defensor público, e a gente fala que ele não é mais um advogado dos pobres. Ele tem que ser um agente de transformação social. Então, a defensora que atua na vara, por exemplo, as 3 defensoras que atuam hoje na vara da violência doméstica, ela não me serve ou ela não serve à instituição se ela for uma defensora que só cuida de processo. Ela tem que desenvolver política pública, articular política pública de combate à violência contra a mulher. Então, é por isso hoje que a Defensoria Pública está onde? Nos estádios de futebol, desenvolvendo uma campanha nos estádios. Por isso que ela vai à praça, por isso que você vai encontrar defensores falando sobre violência, sobre desigualdade, sobre discriminação racial, sobre discriminação social. Por quê? Porque não basta você enxugar o gelo, que é cuidar do processo. Você tem que desenvolver política pública, você tem que articular a política pública. João, eu acho interessante essa questão desses dados e a Defensoria Pública estando presente cada vez mais em todos os municípios, é que vocês conseguem sentir realmente a dor da sociedade. Porque como a maioria da sociedade são pessoas carentes, que enquadra nessa questão da Defensoria Pública, então você vai ter acesso às informações, entendeu? Então, ou seja, você está lidando diretamente com as dores das pessoas. Então você tem as informações que, creio eu, poucos órgãos do Estado teriam. Sim, é por isso que a Defensoria ela articula muito bem com quase todos os órgãos do Estado. A cada ação ali, uma ação política do Estado, é claro que nós não temos braços, não temos instrumentos, não temos orçamento para atuar. Teve um jornalista do Estado do Rio de Janeiro, numa causa em que a Defensoria atuou pelo autor, pelo réu, e depois discutiu com o Estado políticas públicas, ele disse assim, isso é uma instituição tentacular, porque ela está com tentáculos em todos os locais. O Rio de Janeiro é a Defensoria Pública mais antiga do Brasil e uma das mais estruturadas, em que ela está em todos os municípios, atuando em todas as varas. Por quê? Porque ela desenvolve muita política pública no Rio de Janeiro. Aqui no Estado do Pará, a gente está correndo muito. Eu posso dizer que em quase todas as áreas de atuação do governo, nós temos ali, e do governo estadual, do governo municipal, nós temos um defensor público, de alguma forma, atuando, tentando contribuir para a melhoria da sociedade em algum ponto. Seja nas escolas, seja em questões envolvendo hospitais. É uma luta árdua. Agora, a gente tem que reconhecer as nossas deficiências. De pessoal, que é muito. Hoje, o Estado do Pará, dos 144 municípios, a Defensoria está somente em 95. Isso é uma conquista recente, porque até um ano atrás, nós estávamos em 67.
2 anos atrás, nós estávamos em 44. Há 2 anos e meio, a instituição Defensoria estava em 44 municípios, estava na metade dos municípios em que ela está hoje. Então, nós tínhamos uma população do estado do Pará que não tinha sequer o atendimento. Quando um defensor público chega a um município de Xinguara, com 80 mil habitantes, 2 varas, como é que eu posso cobrar dele que ele consiga desenvolver uma política pública se ele está ali realmente não conseguindo resolver nem o feijão com arroz que ele precisa resolver, que são os processos judiciais? Então, hoje, é uma instituição que ela tem muito a contribuir com o Estado, tem muito a contribuir com a sociedade, é uma instituição que ela vem se fortalecendo de uma maneira muito rápida, mas que tem as suas necessidades, tem as suas deficiências, e cabe nós, concursados novos, pensar soluções alternativas. Não é só ficar reclamando de trás de uma mesa, eu não tenho recurso para resolver tudo aquilo. Não, eu vou tentar resolver da melhor forma que eu tiver, com os recursos que eu tenho. Seja a mudança que você espera. Doutor João, só 2 pontos sobre o que o senhor falou. O primeiro está relacionado à questão dos dados. A Defensoria, nos últimos anos, ela tem evoluído aqui no estado do Pará muito nas questões de sistemas. A gente quer chegar exatamente nesse ponto que mencionaste, Paulo, de a gente, por exemplo, quando chega o cidadão nas portas da Defensoria, a gente faz um cadastro dela, então a gente sabe onde ela mora, a gente tem os dados dela, e dados são um dos temas mais importantes hoje dentro da Defensoria, a gente está trabalhando até na questão de segurança desses dados, mas enfim, a gente tem um cadastro daquela pessoa. E a gente vendo quais são as demandas que elas estão sendo direcionadas, a gente vai em pouco tempo conseguir mapear exatamente como o senhor está colocando, ou seja, quais são, vamos falar de violência doméstica para citar o seu exemplo, quais são os bairros daqui de Belém onde estão vindo mais pessoas, ou mais mulheres, enfim, que estão sofrendo violência de gênero. A gente vai em muito pouco tempo, acredito eu, já com o sistema solar que está sendo implementado na Defensoria, conseguir mapear e conseguir ter esse tipo de informação. Que é preventivo, né? Não, exatamente. A gente consegue exercer política pública com base nesses dados que estão sendo levantados. E poucas instituições têm tanto material quanto a Defensoria Pública. Né? E há uma preocupação, Paulo, e um investimento muito alto em tecnologia da informação. Porque hoje não existe nada mais valioso do que os dados. E você vê instituições importantes, sérias, tendo os dados invadidos, tendo o trabalho dela prejudicado por ataque hacker. Então, nós, na Defensoria Pública do Estado do Pará, nós temos um data center recente e sistemas informativos de segurança de proteção de dados, que é um dos maiores investimentos que a gente faz e não necessariamente o cidadão ou a pessoa vê. Eu costumo dizer que é que nem um seguro, né? Você tem para não usar, né? Você reza para não usar, mas se o sinistro ocorrer, pode jogar todo um trabalho por água abaixo. Você imagina que você tem ali no seu computador todas as suas peças, ou todos os seus livros de estudo, e esse computador ele é invadido e ocorre... um hacker bloqueia e pede um resgate. Os dados, né, de cada um. Os dados de cada um, os dados dos servidores, os nossos dados, os pagamentos, porque são todos online. Né? A administração pública ela trabalha com pagamento online, então existe todo um investimento em tecnologia da informação que é crucial. Eu acho que isso vale para o serviço público como um todo. O serviço público, a demanda cresceu muito, foi muito bem o que o Daniel colocou. Essa realidade, essa imagem de que o servidor público não trabalha, ela é baseada no quê? Ela é baseada no fato do cidadão ir lá procurar um atendimento e não conseguir o resultado, a resposta. Então, a impressão dele esse pessoal não está trabalhando nada. Mas, João, eu acho que isso também vem pela falta de gestão mesmo dos gestores, as pessoas estavam acima. Então, muitas pessoas, aquela coisa, não tem fiscalização, não tem cobrança. A pessoa chega, se eu trabalhar ou não trabalhar, eu estou recebendo. Então, acabava que ele se excusava de trabalhar. Hoje não, hoje tem como monitorar resultados. Então, impõe ao funcionário público apresentar resultados. Se não apresentar resultado, ele vai responder por isso. Então, eu acredito também que essas informações estão direcionando essa melhoria no serviço público. Sim, claro. A tecnologia da informação, ela veio para modificar a vida das pessoas. Né?
No início, e é interessante quando a gente chega no município, que é instalar um novo sistema informativo, e a gente encontra colegas, servidores que não querem entrar no sistema. Mas um sistema informativo de processos, ele é como o celular. Os mais antigos, não o caso da Rebeca, que mais antigos lembram que quando eu era criança, quando eu era adolescente, não tinha celular, depois veio o tijolão. E a gente viveu sem isso. Meu pai vivia sem celular. Chegou a viver. Nossos pais não sabiam que era o celular. Mas depois que o celular passou a existir, a gente não consegue se imaginar sequer umas 2, 3 horas sem celular. Imagine semanas. Então, é isso que é um sistema informativo quando ele começa realmente, ele entra na vida, seja de uma empresa, do serviço público. Mas tem pessoas que utilizam, que ser leigo, que não quer aquilo, mas é uma forma de fugir da fiscalização. A gente observa aí que alguns setores públicos, eles não implantam a questão de TI, essa gestão de dados, porque eles vão ser cobrados por isso. Então, para eles não é negócio. Uma coisa, eu vou criar um sistema para me fiscalizar. Hoje em dia é quase inevitável. Eu acho que esse é mais um dos impactos da pandemia que teve na sociedade, o quanto o serviço público teve que se digitalizar, e sim, isso permite melhoria na prestação do serviço, 2, fiscalização de todos. Eu repito, aquele velho estigma de que eu vou ficar no serviço público para não trabalhar, ele não é mais compatível com a realidade do mundo atual. Seja pela demanda que nós temos, seja pela velocidade. Eu vou falar sobre a pandemia, né? A instituição defensoria, historicamente, o atendimento jurídico, ele é presencial, ele é olho no olho. Mas com a pandemia, a gente rapidamente teve que se adaptar para fazer os agendamentos online. Então, você era agendado online e atendido online. Ou agendado online e atendido presencialmente. De forma que todo o agendamento na região metropolitana, ele é online na Defensoria Pública. Ou é pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou pela internet. A não ser os casos urgentes, que você vai procurar um prédio e é atendido. Então, a gente consegue mensurar quando um núcleo está atendendo, está fazendo os atendimentos. E se o defensor não comparecer no dia, não realizar os atendimentos, a gente vai saber. Porque aquelas pessoas procuraram a unidade e não foram atendidas. E aí eles vão na corregedoria, vão no site, e acaba chegando a informação de que a pessoa não foi, e aí a pauta vai acumulando. Se me permite, doutor João, até hoje, até a questão orçamentária dentro do serviço público, ela é baseada em resultados. Né? Então, se a gente tem setores ou gestores de alguma secretaria, de alguma instituição pública, que entende, não vou informatizar, porque eu quero continuar meio que escondido aqui, não vou apresentar o resultado. Mas não consegue receita. Dificilmente vai conseguir receita no cenário hoje, que as próprias instituições públicas, dada ao pouco recurso, o recurso é finito, né, precisa mostrar resultado para conseguir. No caso, no exemplo da Defensoria Pública, que é o que a gente vive, né, acho que foi a mudança mais disruptiva, talvez, da minha gestão no período que eu assumi, foi a preocupação com os dados, com os números de atendimento e com a transparência quanto a esses números. Quando eu assumi a instituição fez 500 mil atendimentos naquele ano, foi um ano que foi impactado pela pandemia. No ano pré-pandêmico, ela fez 600 mil atendimentos. No último ano, no ano de 2022, um ano que lá no início teve ainda algum impacto da pandemia, mas a gente já estava mais adaptado, a Defensoria fez 1.550.000 atendimentos. E esse ano, a expectativa é de que a gente chegue ao atendimento 2.100.000 em dezembro. Isso significa, Paulo, que em algum momento, 1/4 da população paraense passou pelos atendimentos da Defensoria Pública. E se mostra hoje em dia a relevância da instituição. E é claro que esses números, eles se engana quem pensa que os gestores hoje em dia, e principalmente os gestores do Estado do Pará, e eu posso falar aqui pelo nosso governador Helder, ele é um gestor que ele gosta de ver números, ele gosta de ver resultados. Ele é um gestor de verdade. Ele é um gestor de verdade. Então, se você não está dando número, se você não está dando resultado, quando você chega numa reunião e pede um recurso para um projeto, esse projeto não sai do papel ou esse recurso não vem. Porque todo gestor quer colocar os recursos aquilo que dá resultado.
naquilo que vai realmente mostrar, atender mais a população. Então, a Defensoria, nesse período, e ela foi fortalecida no período do governo Helder, também do trabalho da gente chegar e dizer, olha, você vai, se a gente obter tal recurso, eu vou atender tais municípios, nós vamos incluir tantos % da população, quais são as áreas prioritárias, e ter um diálogo com a Secretaria de Planejamento do Estado. Toda instituição do Estado, ela recebe um percentual a mais todo ano. Né? Por quê? Porque a Secretaria de Fazendária, a CEF, ela tem também metas de arrecadação. Então, o Estado, ano a ano, arrecada mais, repassa mais para as instituições, mas aquelas instituições, elas têm que cumprir as metas previstas na legislação. Então, a nossa Assembleia Legislativa, ela vota todo ano as metas das instituições. Hoje em dia, a nossa meta ficou muito... a gente cumpre a meta que nos foi passada, porque essas metas elas são previstas no plano plurianual e depois na lei orçamentária anual. A gente hoje cumpre a nossa meta obrigatória de atendimento no 4º, 5º mês do ano. A Defensoria já estava atendendo que a meta dela prevista na lei seriam 650 mil atendimentos. E nós estamos com a meta de atender 2 milhões. Então, fruto de resultado de gestão, realmente, da melhor distribuição, de adoção de mecanismos informativos de parceria com os municípios, que são fundamentais da realização do concurso público, que são fundamentais para que pudesse chegar onde hoje a gente se encontra. Doutor João, só para a gente finalizar aqui, doutor Daniel, a questão da cota nas universidades está gerando alguma demanda para você ou não? Porque essa questão de cotas, direcionamento, parece que está tendo algumas divergências, né? Nós temos sim. Concurso público, de modo geral, hoje tem que ter cota. Tem cota étnica e racial, normalmente no patamar de 20%. Tem cota para pessoas com deficiência. E esse enquadramento? A pergunta é direcionada são de duas formas. Como se enquadra ou não? Como é que está sendo feita essa análise? Isso é previsto na legislação. Normalmente é da seguinte forma. Tem algumas diferenciações, mas normalmente é da seguinte forma. No primeiro momento é autodeclaração. Então a pessoa se autodeclara negra, ou se autodeclara indígena, ou se autodeclara, enfim, pessoa com deficiência, tudo bem que é via lá. Vamos colocar negro, né, mais o étnico racial e de população tradicional, indígena, quilombola. É autodeclaração, basta ela se autodeclarar. Mas ali na frente vai ter uma outra fase do concurso, que vai ter uma comissão especial, a gente chama da fase da heteroidentificação, que vai analisar se aquelas pessoas que eventualmente passaram pela cota, elas estão realmente enquadradas naquilo que elas se disseram estar. E essa capacidade técnica de direcionar se essa pessoa é ou não? Aí que vem a questão judicial, ou seja, se eventualmente a comissão, vamos lá, eu me declarei negro, passei no vestibular ou no concurso com base na cota de negro. Então, não foi ampla concorrência, eu só consegui entrar porque eu entrei naquela cota. Aí chegou mais na frente, chegou uma comissão e disse, não, tu não é negro, tô te vendo aqui, tu não é negro. Eu tenho que ter mecanismos de recorrer disso. Normalmente todos os concursos eles já trazem quais são os mecanismos internos. Na Defensoria nós tivemos isso também no último concurso da Defensoria. Mas caso aquela pessoa se sinta totalmente prejudicada, não, sou correto, sou uma pessoa honesta, eu realmente pertenço a esse tipo de cota e aquela instituição me excluiu de forma errada, e compreendeu que eu não sou ou negro ou que eu tenho renda assim, na verdade eu não tenho, como já aconteceu também. Vem na Defensoria, a gente analisa o seu caso e, se for o caso, a gente judicializa a questão. Aí, claro que isso vai depender de caso a caso. Mas essa questão de cota é bem complexa, né? É muito complexa. Como é que você vai comprovar? Você tem autodeclaração. Eu falo, sou negro. Você chega pra mim e fala, não sou. Mas não é. Eu falo, sou. Não é de achismo. Não é achismo, existem critérios. No caso do concurso da Defensoria Pública do Estado do Pará, a gente enviou uma equipe para treinamento na Bahia da heteroidentificação e quando colocamos a comissão de heteroidentificação, veio uma pessoa da Universidade Federal do Pará, fazia parte da comissão, uma defensora pública fazia parte desse grupo, né? E uma pessoa da sociedade civil. E cada um, a entrevista, as técnicas da identificação é um estudo, né? E ao final, cada um das 3 avaliadoras, elas preenchem um resultado, aí passa para o presidente da comissão, aí o presidente da comissão faz. Se 2 pessoas disserem que aquela pessoa pertence
aquele grupo de cotas, ela está aprovada. Essa análise é feita apenas com a pessoa ou com pais, descendentes ou não? Porque a gente percebe o seguinte, é muito comum eu supor, um pai negro, uma mãe loura, vamos supor, sair uma pessoa loura. Peraí, mas ele pode falar que se identifica com o negro. Tá, e para agora, vai analisar essa questão da origem ou não? É só o biotipo. Eu vou bater o olho na pessoa, vou analisar aqui. Não, você não tem o biotipo de negro, então você não tem direito à cota. Eu posso esclarecer, doutor João, essa questão. Nós temos esse tipo de análise, temos muita discussão jurisprudencial sobre isso. Ou seja, se a análise ela é tão somente do genótipo, da ancestralidade dela, então não importa o atual fenótipo dela, porque ela pode ter pais negros, mas enfim, como tem eventualmente uma avó, tudo mais, ela pode ter vindo branco, com cabelo liso. Ou se não, se o fenótipo dela é necessariamente critério para ela ser enquadrada como naquela cota. Porque é o seguinte, a gente tem que entender por que foi criada essa cota. Por que ela foi criada? Entenderam? Então, ou seja, eu vejo que está vinculada à questão de origem. Da ancestralidade também. De equiparação. Então, ou seja, peraí, você é louro, pô. Não, mas eu tenho direito à cota. Aí a pessoa vai analisar o quê? Entendeu? Ou seja, é muito subjetivo, é muito complexo isso. Mas aí é que entra a questão dos critérios que foram estabelecidos no edital. A gente costuma dizer que o edital é a lei do concurso. Então, como o nome, ele normalmente já coloca se ele vai considerar o fenótipo também como critério ou se só a questão ancestral. Essa é uma discussão que passa do mundo do direito, ela entra até na antropologia, ou seja, na sociologia. A questão de cotas, ela está no mundo das ações afirmativas. A ideia é mesmo eu incluir grupos que hoje estão mais excluídos da sociedade, porque esses grupos, alcançando patamares certamente relevantes da sociedade, vão poder contribuir para uma nova visão de mundo. Os filhos dessas pessoas já vão ter, normalmente, um padrão de vida melhor, e assim a gente vai, aos poucos, mudando o caráter daquela sociedade para que fique uma sociedade mais igual. Essa é a ideia de ação afirmativa. Ela sempre tem um caráter mais transitório, ou seja, eu vou temporariamente permitir com que esses grupos ingressem no serviço público, no ensino superior, para tentar igualar a sociedade mais a longo prazo, até que eu não precise mais de cota. Exatamente, essa é a ideia. Então, desde que a gente verifique que no concurso público, ou enfim, no ingresso no ensino superior, ele esteja alcançando esse objetivo, está tudo ok. Se a gente verificar que não, ele está realmente excluindo uma parcela da população, que ele deveria estar incluindo, por às vezes um critério que a gente não entenda como correto, a gente pode brigar judicialmente. Ok. Muito esclarecedor. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado. Aprendi bastante. Já posso fazer concurso. e concurso para Defensoria Pública, né? Estou com as duas feras aqui. Pessoal, muito obrigado por ter disponibilizado o tempo de vocês, conhecimento e engrandecido aqui o podcast para fazer direito. Sejam bem-vindos sempre. Um abraço, boa noite. Agradeço.